Se tu gosta de um livro perturbador e ainda não leu esse do Stephen King, fica aí porque esse vídeo é pra ti. Oi gente, eu sou a Aline e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho com você sobre uma das minhas últimas, acho que na verdade essa foi a minha última leitura de 2016 e foi muito boa e muito perturbadora por sinal, e é Misery de Stephen King. Bom, o livro conta a história do escritor Paul Sheldon, que quando a história está começando, ele acabou de finalizar sua obra, que ele considera a melhor de todas que ele já escreveu, principalmente pela liberdade que ele teve em construir a história, e ele resolve sair alcoolizado com o carro em uma viagem, e é neve, é inverno, vocês sabem que em algumas regiões dos Estados Unidos neva bastante, e Paul Sheldon sofre um acidente de carro. Alguns dias se passam e ele, claro, está desacordado, não sabe muito bem o que aconteceu, mas quando ele acorda de verdade pela primeira vez, ele percebe que ele está numa casa e não agonizando na beira da estrada. E é aí que vai começar de fato o enredo desse livro e que a gente vai conhecer não só o Paul Sheldon, que é o protagonista, como a protagonista, a Annie Wilkes. Bom, Annie Wilkes, na verdade, é uma ex-enfermeira e é fã número 1 de Paul Sheldon. Quando ela o encontra na estrada e percebe que ele é ele, ela pensa, por que não levá-lo para casa e cuidar dele por lá? Acontece que Paul está com as pernas completamente debilitadas, foi a parte mais drástica do acidente para ele, e a Annie consegue uma dominação em cima dele em relação à falta de mobilidade e também porque ela ministra remédios muito fortes. Na verdade, a Annie parece uma figura bem simpática no começo do livro, mas logo junto com o Paul nós vamos perceber que Annie tem assim alguns problemas psicológicos e que esses problemas fazem com que ela seja uma vilã terrivelmente real, porque existem pessoas como Annie Wilkes pelo mundo e a gente nunca sabe quando vai topar com uma delas, tipo na rua da nossa casa ou sentada do lado de nós no ônibus, no metrô, enfim, em algum lugar público. Então esse é o primeiro ponto interessante que eu quero destacar para vocês, é a personalidade da Annie e como a gente fica aterrorizado junto com o Paul Sheldon ao longo de toda a história, conforme ele vai descobrindo as camadas dessa mente bem maluca que é a da Annie. Ele descobrira 3 coisas quase simultaneamente uns 10 dias após ter emergido da nuvem escura. A primeira era que Annie Wilkes tinha bastante Novril, na verdade tinha muitos remédios de vários tipos. A segunda era que ela era viciada em Novril. A terceira era que Annie Wilkes era perigosamente louca. Por se tratar de um protagonista escritor, é claro que um dos principais debates do livro é a relação autor e seus fãs e também autor e o mercado. Ao longo de vários momentos dessa história a gente percebe como a Annie, que é muito fã de uma série do Paul Sheldon que é protagonizada pela Misery, por isso o título Misery, ela não aceita de jeito nenhum o final da última aventura de Misery. E como ela está em poder de Paul Sheldon, ela pensa, por que não fazer ele reescrever um livro e trazer de volta a Misery com tudo e melhor do que nunca? Então essa é parte da chantagem da Annie ao longo do cativeiro do Paul Sheldon, e é muito louco pensar o que a gente faria se tivesse a oportunidade de, como ela, encontrar um dos nossos autores favoritos, assim, desamparado, e descobrir que ele acabou com uma das nossas personagens mais amadas. Então essa questão é bem interessante ao longo da história e também a relação do Paul com o seu mercado, né, com o mercado editorial, porque ele detesta a série da Misery, ele meio que sabe que ele escreveu isso só pra ganhar dinheiro e é o tipo de livro que vende pra caramba, por isso quando a história começa ele tá muito satisfeito por ter escrito um livro que é totalmente diferente do que ele trabalhava até então e ele teve essa liberdade criativa. E ele ia mandar pro editor e acabou sofrendo um acidente, e claro que a Annie encontra esse manuscrito e não vai acabar muito bem pra ele não. Annie Wilkes tinha seu próprio conjunto de regras internas. À sua maneira, ela era estranhamente ordeira. Ela o fizera beber água do balde de limpeza, sonegar a medicação até ele sofrer em agonia. Forçaram-o a queimar a única cópia de seu romance. Algemaram-o e enfiaram um trapo fedendo a lustramóveis em sua boca, mas não pegou o dinheiro da carteira. Ela trouxe até ele a velha e gasta carteira Lord Buttocks, que ele usava desde a faculdade, e a pôs em suas mãos.
Sem dúvida, o meu ponto principal e favorito nessa história é o confinamento e o que isso é capaz de fazer com uma pessoa, principalmente porque aqui há uma dominação também física da Anne em relação ao Paul Sheldon, não só porque ele está debilitado das pernas para baixo, como também ela é maior e mais forte que ele, e principalmente por ter trabalhado em hospitais, sabe exatamente, né, como mexer com as pessoas. Então é muito interessante como ao longo do livro a gente percebe como a Anne começa a afetar a personalidade do Paul e como ele mesmo percebe isso, mas em determinados momentos ele não consegue lutar, ele não consegue ver quem ele era antes, porque ele está numa situação de total dominação. E isso me fez pensar não só em pessoas que são sequestradas, mas pessoas que vivem isso em casa mesmo, repressão da família, dos pais, do marido às vezes, ou da mulher, filhos que não têm liberdade para fazer nada porque os pais são super protetores. Então isso me fez pensar muito em como esse tipo de atitude afeta a personalidade das pessoas e como elas ficam de fato submissas a uma relação de poder. Ao mesmo tempo, outra voz gritava: "Eu vou me comportar, Anne, eu não vou gritar. Eu vou ser bom, vou me comportar, pelo amor da deusa. Eu prometo não gritar, só não corte mais nada de mim." Antes disso, ele não soubera de verdade o quanto Anne o tinha subjugado, ou o quanto do seu mais essencial, o vigor e as luzes do seu espírito, ela tinha arrancado. Ele sabia o quão constantemente vivia aterrorizado. Mas será que sabia quanto de sua própria realidade subjetiva, outrora tão forte, fora apagada? Por fim, gente, o último ponto positivo que eu quero destacar para vocês desse livro é o cenário. O Stephen King, ele consegue fazer com que o leitor fique completamente viciado nesse livro com apenas um cenário, que é a casa da Anne, né? Tirando o começo da história ali, que ele tá no hotel e vai fazer a viagem, mas isso ocupa poucas páginas, o livro inteiro decorre nesse cenário. E eu já comentei diversas vezes aqui no blog e no canal também, que um dos meus elementos favoritos em livros é quando o cenário é parte da história. Então aqui o Paul, ele passa muitos meses em cativeiro, então pelos passos e pelos ruídos da madeira ele sabe em que cômodo da casa a Anne está, ele sabe qual degrau da escada a Anne está subindo, porque o 5º e o 7º degrau rangem, ele sabe o barulho das fechaduras da porta, ele sabe quando ela está no quintal, quando ela está no celeiro cuidando dos animais. Então é muito interessante como a gente consegue ficar preso nessa história mesmo que o cenário seja bem limitado, principalmente ao quarto, né, que o Paul está hospedado, está preso, ele fica basicamente recluso nesse ambiente ou em algum outro ambiente mais pro fim da história o tempo inteiro. Então ele nem circula pela casa, ele conhece a casa assim pelos outros, né, pelo barulho, enfim, pelo que cada cômodo tem, quando a Anne passa aspirador. Então é muito interessante como o Stephen King consegue trabalhar bem esse cenário e fazer com que a história seja interessante mesmo que não tenha muita ação, e sem dúvida foi um também dos motivos que me fez gostar tanto desse livro. Bom, gente, é isso então que eu tinha pra falar sobre Misery. Não quis entregar demais, mas acho que no final das contas até que falei bastante no vídeo de hoje. Espero que isso tenha servido pra despertar o interesse de vocês pelo livro. Eu sou novata nesse mundo de Stephen King, mas gostei muito das duas experiências que eu tive e com certeza vou incluir na minha meta um livro dele pra esse ano. Acho que vai ser o Saco de Ossos que eu já tenho na minha coleção, e também aceito recomendações. Me conta aí se tu já leu esse autor, já leu Misery, como é que foi a tua experiência com o King, e se tu já é fã de longa data, o que tu me recomenda? É isso então. Para apoiar o Estante da Nini, te inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue por lá também e compra através dos links de afiliados aí no bloco de informações. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!